Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula de Educação Física. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o rapel. Então, quais que são os nossos objetivos quando nós falamos do rapel? Reconhecer o rapel como prática corporal de aventura, compreender a aplicabilidade da técnica do rapel, a relação entre as práticas corporais de aventura e o meio ambiente. Então, pelas imagens, se vocês tinham dúvida do que é o rapel, né? Às vezes nós usamos o termo e vocês não conseguem associar, mas pelas imagens já fica mais fácil de lembrar. É aquela modalidade, então, que nós vamos descer, né? Montanhas, algumas mais altas, algumas menos altas, amparados por corda, sempre tendo suporte de pessoas embaixo quando você vai chegar, e também nós precisamos da ajuda na hora de começar a descida. Vamos começar já com a nossa atividade de reflexão. É uma técnica ou um esporte? Quem pode praticar o rapel? É a mesma atividade que os bombeiros utilizam para salvar vidas? O que vocês acham dessa questão, pessoal? Como que funciona? Vocês que já viram em algum lugar, eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem essas anotações e nós já voltamos para conversar.
Então, pessoal, voltamos. Vocês já viram o rapel? Estão acostumados com a atividade de prática do rapel? Às vezes vocês podem ter assistido em algum filme, algum momento na televisão que passa e que tem a prática. Ela não é uma prática tão comum no nosso ambiente urbano, né? Mas nós temos pessoas que praticam como atividade física, traz diversos benefícios para a saúde. Ele é uma técnica, então o rapel ele é sim uma técnica, ele exige todo um estilo técnico. Algumas pessoas praticam enquanto esporte, porém não é um esporte estruturado enquanto modalidade profissional de rapel. Todo mundo pode praticar se você obedecer ali as práticas de segurança, tiver um treinamento inicial, pode. Porém, é uma atividade que ela oferece certos riscos para o praticante. É muito importante obedecer todas as questões de segurança associadas ao rapel. E sim, gente, ela tem essa técnica dos bombeiros, né? Então, muitas vezes, quando pessoas ficam perdidas na montanha, quando acontecem acidentes, às vezes acidentes aéreos, até em locais de difícil acesso, os bombeiros se utilizam sim de técnicas de rapel para fazer esse tipo de resgate. E é interessante nós entendermos essa reflexão, né? Uma técnica, uma atividade que ela é utilizada enquanto esporte, então uma modalidade que ela é utilizada como lazer, como esporte, mas que também é utilizada para salvar vidas. Então as várias utilidades, os vários significados que uma modalidade pode ter. O rapel é uma atividade vertical, praticada com o uso de cordas e equipamentos adequados para a descida de paredões e vãos livres, bem como outras edificações. Sendo considerada uma atividade esportiva não convencional, praticada em ambientes naturais, rios, desfiladeiros, cavernas, cachoeiras ou ainda em ambientes urbanos, prédios, pontes e platôs. Então ela não é considerada uma atividade tão convencional, não é uma atividade tão comum. Se nós pegarmos as práticas corporais de aventura, nós temos, por exemplo, o parkour, que é mais conhecido no ambiente urbano, skate, surf, que são outras modalidades que são muito mais convencionais, muito mais conhecidas. O rapel ele não é tão convencional. Normalmente as pessoas que praticam têm grupos que se reúnem, que saem para praticar e que os iniciantes vão se inserindo nesse grupo, mas não é tão visível, não tem tanta visibilidade como outras práticas corporais de aventura. Trata-se de uma atividade criada a partir das técnicas do alpinismo, o que significa que requer preocupação com a segurança do praticante. Este deve ter instruções básicas e acompanhamento de especialistas. A atividade é praticada essencialmente em grupo. Cursos preparatórios são indispensáveis. Então, como eu estava conversando com vocês, é uma modalidade que assim, nós falamos, qualquer um pode praticar? Pode, mas pode nesse sentido que eu quero praticar, mas eu tenho que fazer cursos preparatórios, eu tenho que seguir todo um ritual. É uma atividade que ela não é feita individual, ela é sempre realizada em grupos, ela requer toda uma preocupação com a segurança, diferente de outras práticas, como a corrida de orientação, por exemplo, que o iniciante pode ir praticar sem ter essa preocupação tão grande com riscos à saúde e à integridade física. Já o rapel não. Quando nós pensamos na prática do rapel, tem sim a questão de exigir curso, de ser uma modalidade que exige um pouquinho mais do praticante. Na prática das atividades de aventura, o capacete é recomendado. No rapel, ele é indispensável. Então, é uma modalidade que você precisa utilizar o capacete. O capacete é um dos equipamentos de segurança indispensável. De acordo com pesquisadores, o rapel foi criado em 1879 por um francês chamado Jean-Charles Stratton e seus companheiros Payot e Frédéric Foliguet, durante a escalada de Betidru, um paredão de rocha coberta de gelo e neve perto de Chamonix, na França.
Então, ela é criada lá pela história, ele surge na França, né? Ele é criado ali por franceses durante uma escalada. Então, ele surge de uma escalada, então uma outra modalidade, uma outra prática corporal de aventura, e devido à necessidade ali durante essa escalada, acaba sendo criado o rapel. No Brasil, a modalidade é relativamente nova, então há mais ou menos 15 anos. E como que ele surge no Brasil? Ele vem da profissão de espeleologia, ou seja, pessoas que descem por cordas para explorar cavidades naturais, como grutas, cavernas, fontes, entre outros, de forma profissional. Somente nos últimos anos é que tem sido praticado como esporte. Então, se nós pensarmos, ele é relativamente novo no Brasil, e quando nós pensamos na história das práticas corporais de aventura, né, ele surge dessa necessidade. Então, profissionais ali que estão com um objetivo específico e através da necessidade nesse trabalho, dessa transposição de descer um obstáculo, mesmo os escaladores franceses, né, a questão de descer ali durante uma escalada, e essa necessidade do homem faz com que surja uma modalidade de prática corporal de aventura. Ele tem duas categorias, então nós temos o rapel positivo e o rapel negativo. Então, quando é o rapel positivo? Quando os pés têm contato com a parede durante a descida. Então, esse rapel positivo, normalmente é o que nós temos mais facilidade de visualizar em filmes, vídeos e outros locais. É esse que sempre durante a descida nós vamos ter o apoio dos pés, né? Nós vamos ter o contato dos pés com o aparelho. Já o rapel negativo, quando é praticado em vãos livres, onde não há contato dos pés com a parede. Então, nós temos esses vãos mais livres e ocorre a descida sem o contato dos pés. Eu não tenho nenhum local ali para ter o contato dos pés durante a descida. Nós falamos muito da questão da segurança quando se trata do rapel, a exigência de cursos preparatórios e quais que são esses equipamentos de segurança necessários para a prática do rapel. Então, a cadeirinha, nós temos a imagem aqui da cadeirinha, é uma espécie de cinta que envolve as pernas e os quadris, dando o aspecto de uma cadeirinha mesmo. Pode ser fabricada, costurada em modelos, ou pode ser feita de cabos solteiros, com pedaços de corda do rapel. Nós também temos o freio 8, que é um blocante, um descensor 8. Nós temos a imagem desse freio aqui, para vocês entenderem o que é. Ele é de aço ou alumínio, usado para torcer a corda, aumentando o atrito e assim reduzindo a velocidade da descida. Quando nós falamos em freio, já dá essa sensação, né, da redução da velocidade. É esta peça que dá controle da descida. É através desse freio 8 que vocês vão ter todo o controle da descida durante o rapel. O capacete, indispensável em qualquer atividade radical, protege de vários perigos, desde deslizamentos de pedras a queda acidental de um equipamento de um praticante que esteja acima. Então, no rapel, o capacete é indispensável. As cordas, então as diversas cordas usadas para fazer a descida, devem ser do tipo que possuem alma, ou seja, que tenham um núcleo trançado independente além da capa, que é a parte externa. Então, elas têm a parte externa, a capa, e o núcleo dela, a parte interna, é inteiro trançado. De preferência, deve ser de material muito resistente, como o nylon e o poliéster, porque imagine o perigo de uma corda dessa arrebentar durante a descida. Então, por isso, esse núcleo trançado e o material extremamente resistente. As luvas, nós temos imagens aqui, né? Servem para proteger as mãos do praticante contra queimaduras ao haver a fricção com a corda. Serve também para dar mais atrito na hora de reduzir a velocidade da descida. Como vocês vão estar sempre com as mãos em contato com a corda, muito importante a questão da luva por conta das queimaduras. Mosquetões de aço, usados na ancoragem da corda em que é feita a descida. Os de aço são os mais recomendados por terem uma resistência e durabilidade maior.
Já os de alumínio servem para ligar o equipamento à cadeirinha. Então, mosquetões de aço e mosquetões de alumínio, os dois utilizados na questão da segurança. Nós temos essa imagem, gente, que ela consegue mostrar para vocês o uso de diversos desses equipamentos. Então, o freio de 8, luva, capacete, mosquetão, a cadeirinha, a corda elástica, todos esses equipamentos que nós fomos especificando ali, um por um, explicando o porquê da importância deles na manutenção da segurança. Aqui nós temos a imagem durante a descida e a importância do uso de todos eles. Quais que são os cuidados necessários? Toda a prática de rapel deve ser executada em grupos. Toda a descida deve ter no mínimo 3 participantes. Quais que são esses participantes, então, da descida? O que aborda, que é responsável por colocar o praticante na corda, conferir se seu equipamento está correto e orientá-lo no momento da abordagem. O que desce, que é quem vai fazer a descida relativamente, e o que faz a segurança, que é a pessoa que faz estar lá embaixo, segurando a corda, atento a qualquer vacilo que possa acontecer. Então, a atividade em grupo, mínimo de 3 pessoas. Quem fica responsável pela segurança da descida deve ter total atenção, pois com ele fica o último recurso antes de uma fatalidade. Se alguém que está descendo perde o controle da sua descida, é o segurança que vai ter que fazer o bloqueio dele na corda, ou seja, parar a sua queda e evitar que ele caia. Então, é uma pessoa muito importante, essa pessoa que está na segurança, que está lá embaixo. Qualquer fatalidade, qualquer acidente, ele é o responsável por bloquear essa corda para que não tenha danos mais sérios. Vamos para a nossa atividade de mão na massa. Vamos jogar? Em grupos de 4 estudantes, vamos acessar o link e iniciaremos o jogo. Mas lembre-se de anotar as perguntas que não foram respondidas corretamente, bem como possíveis dúvidas que surgirem sobre o conteúdo enfocado. Cada grupo apresentará o seu ranking de acertos e sua lista de dúvidas referente ao conteúdo. Eu deixei para vocês o link para vocês acessarem o Word Wall para essa nossa atividade mão na massa. Eu vou dar um tempinho para que vocês desenvolvam o jogo e nós já voltamos para conversar.
Oi pessoal, tudo bem? Voltamos. E aí, na turma de vocês conseguiram fazer uma disputa legal? Qual grupo ficou em primeiro no ranking? Como que foi essa colocação? Surgiram muitas dúvidas? Lembrem de anotar essas dúvidas, então deixar elas anotadinhas, levar para o professor de vocês. Sempre há a possibilidade de ampliar a pesquisa para dúvidas que sejam recorrentes. O que nós estudamos na aula de hoje, então? O rapel é uma atividade vertical praticada com o uso de cordas e equipamentos adequados para a descida de paredões e vãos livres, bem como outras edificações, sendo considerada uma atividade esportiva não convencional, praticada em ambientes naturais, como rios, desfiladeiros, cavernas e cachoeiras, ou ainda em ambientes urbanos, como prédios, pontes e platôs. Lembrando, gente, que ele não é tão convencional, que é importante realizar alguns cursos preparatórios antes de ir para a prática. É uma modalidade que é sempre praticada em grupo. Por isso, às vezes, não é tão simples, não é tão conhecida como outras práticas corporais de aventura que não necessitam de tanto relacionado à segurança do praticante. Eu deixo para vocês aqui as referências do material que nós utilizamos, se alguém tiver uma curiosidade em relação ao assunto, quiser complementar. E com isso nós encerramos mais uma videoaula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.